Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas. Começamos o programa Sindicatos em Movimento. É um programa patrocinado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Bancários e Sindicato da Construção Civil. Esse programa traz informações do que está acontecendo nas categorias e também o que está acontecendo na cidade, no país. A gente sempre faz um debate aqui. Isso é importante você participar do nosso programa. Nosso telefone é 2522-3164 ou nosso e-mail sindicatosemmovimento@gmail. Você pode entrar em contato com a gente. Se não podendo assistir no horário, nós temos lá um canal no YouTube, PGM Sindicatos em Movimento. Nosso programa está lá, você pode assistir as reprises do nosso programa lá também no YouTube. A intenção desse programa é debater tudo o que está acontecendo. E hoje eu estou aqui com a Lucimar, que é da Construção Civil, diretora do Sindicato da Construção Civil. Olá, Lucimar, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, amigos? Bom estar aqui novamente, trazendo os informes aí recentes da nossa categoria. Lucimar, falar em informes de categoria, a gente tem visitado os outros sindicatos. Então, por exemplo, o Sindicato Metalúrgico está em campanha salarial, o Sindicato dos Têxteis em campanha salarial, o Sindicato de Vestuários, Bancários vai entrar agora em setembro, Bancários é uma data diferente, e vocês estão em campanha salarial também, e hoteleiros em campanha salarial. Uma coisa está em comum, a dificuldade de negociação. O Sindicato Metalúrgico, os companheiros até pedem para informar, que o companheiro Anderson e a sua diretoria está pressionando o sindicato patronal por uma negociação. Porque devido lá aos problemas administrativos que estão acontecendo no sindicato, o sindicato patronal estava lá, não, nós vamos esperar. Não é não, a categoria está lá e nós precisamos resolver essa questão. Então, existe aí uma pressão para que o presidente do sindicato patronal, o Cláudio Tangeri, que é presidente do sindicato das indústrias metalúrgicas, convoque logo uma reunião. Caso contrário, vai ter que ser provocada uma mesa redonda. No sindicato dos hoteleiros, o companheiro Plínio tem falado que está com dificuldade de negociação. Lá eles têm os hoteleiros e tem os condomínios, mas está com dificuldade da patronal sentar para negociar. Vamos para o sindicato dos têxteis, estamos com a mesma situação. O sindicato dos têxteis, o patronal todo ele, temos que negociar, mas não dá uma solução. E na Construção Civil? Então, e na Construção Civil? Nós estamos em campanha, desde o 1º de março, que é a nossa data base. Já tivemos a primeira reunião com o sindicato patronal. Infelizmente, nada positivo. Enfim, parece que toda essa situação de crise instalada e divulgada acaba afetando também exatamente esses grupos de trabalhadores que têm suas databases agora e começam suas negociações. A primeira impressão que nós tivemos junto ao sindicato patronal foi bem ruim, porque o argumento é o medo da crise que está se instalando, que aliás eu ainda não vejo essa crise na construção civil, nós ainda vemos muitas construções. As construções que estão paradas são obras do governo federal e estadual, que é a obra de contenção do Rio Bengalas, o bairro lá, o Terra Nova, que encerrou praticamente a entrega dos apartamentos, mas no demais continua assim as obras dos condomínios, que sempre foi o referencial em Nova Friburgo. E para nossa surpresa, nós ficamos assim meio, enfim, vieram com proposta de 0 de reajuste. É difícil. É difícil porque nós sabemos que mesmo diante de uma crise, nós trabalhadores já temos garantido o INPC. E nosso INPC saiu agora, nós também estava aguardando, está em torno de 7,67% o índice da inflação acumulada no nosso período.
Enfim, não retornamos ainda às negociações em função disso, aguardando o índice e aguardando também que o sindicato patronal venha realmente atender outros pedidos, porque uma pauta de reivindicação não engloba só o reajuste de salário, existem muitos outros benefícios que acabam, de certa forma, desonerando um pouco o empregador, né, porque tem incentivos fiscais, enfim, e que podem ajudar o trabalhador. Então, a nível de construção civil, estamos na mesma patamar, sem avanços, né? E hoje estaremos com uma reunião com a indústria Votorantim, que também nós temos a nossa database desde novembro, que está parada. Hoje nós vamos para uma segunda, terceira reunião, aguardando também um avanço nas negociações. Uma das questões que a patronal ela tem dito muito é que a crise envolve o país. Eu ontem assisti a entrevista da presidente Dilma e ela dizendo o seguinte, que de 2006 até 2013 o governo deu incentivos para as empresas. Né? Redução de imposto, redução de IPI, redução disso aqui. O governo, enquanto tinha fôlego, ele foi segurando e dando incentivo. E as indústrias ganharam muito com esse incentivo. Né? Você não pode dizer que nós estamos num momento de crise, que é uma crise mundial, que com certeza ela ia ter reflexo na nossa economia, mas também as empresas tiveram incentivo. A parte da construção civil teve isenção de IPI, um monte de isenções que tiveram. As outras indústrias também, do vestuário, do metal mecânico, tiveram isenção de ICMS. Então, é hora também de dividir o bolo, né? Porque eles foram segurando o bolo para ele. Agora, que a crise apertou, vai jogar só em cima do trabalhador? Não, com certeza. A gente pensa da mesma forma, mesmo tendo feito um levantamento, dizendo que sempre tínhamos ganhos reais. Com certeza a nossa convenção coletiva nos últimos anos vem tendo um ganho real acima da inflação, mas não aquele ganho que a gente realmente necessita. Nós fizemos um ajustamento para não ficarmos nem tão perto do salário mínimo e nem tão abaixo do piso regional, né? Enfim, que até hoje ainda não foi fechado o piso regional do Estado. Enfim, houve sim um grande crescimento na indústria da construção civil, houve sim toda essa parte de incentivo que estimulou realmente as construções e o trabalhador não comeu toda essa fatia desse lucro, né, porque a gente não tem participação no lucro e resultados, a gente não tem isso, enfim. E agora entendemos que sim, existe uma crise iminente, né, o governo agora não conseguiu segurar todos os incentivos fiscais, mas não é justo que somente o trabalhador venha pagar por isso. É verdade. Vide aí a própria pressão do movimento sindical em relação ao governo que diz respeito à manutenção dos direitos dos trabalhadores. Vê a situação do seguro-desemprego que mudaram, que prejudica os trabalhadores. A questão da aposentadoria, a questão da pensão, que foi tudo na tão fadada medida provisória 664 e 665, que retira os direitos dos trabalhadores. Uma das coisas que a gente vê hoje a patronal dizendo, e aí nós do sindicato temos que informar, porque existe dois sindicatos, existe o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos patrões. Porque lá no canteiro, o cara fala assim, você não teve um reajuste por causa do sindicato. Não é verdade? E isso é importante dizer, porque quem concede reajuste não são os sindicatos de trabalhadores. Os sindicatos de trabalhadores é o que faz o meio de campo ali, é o interlocutor entre o trabalhador e o patrão. E o sindicato patronal, os patrões concedem reajuste, né? Sim, é até interessante você ter tocado nesse assunto, que na semana passada esteve um associado em nossa sede, subsede aqui em Friburgo, e a gente estava conversando exatamente sobre as negociações coletivas, e ele fez uma pergunta dizendo o seguinte, eu não consigo entender por que o patrão faz parte do sindicato. No entendimento dele, ele achava que o patrão fazia parte do sindicato do trabalhador, né? E não é isso. Existe, como você falou, existe o sindicato que representa os trabalhadores e existe o sindicato que representa as empresas que também estão bem mobilizadas. O que é importante é o trabalhador entender o seguinte, nós sindicalistas simplesmente representamos e tentamos buscar a vontade do trabalhador, mas a decisão, a força, o movimento, quem faz é a união desses trabalhadores. Então são dois polos, patrão e empregado, e a gente precisa sempre estar mais forte para poder conseguir realmente alcançar aquilo que a gente almeja. E aí a mobilização começa aí dentro do canteiro, dentro das fábricas. É você, insatisfeito com a situação, e começar a se mobilizar e pressionar o seu patrão. Na medida que você pressiona o seu patrão, ele com certeza vai se espirrar lá para o sindicato dele e vai ter uma sentada de negociar, para negociar. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos no movimento. E você, trabalhador, é importante ter consciência de que quanto mais você ser sócio do seu sindicato,
Quanto mais você fortalecer o seu sindicato, com certeza o sindicato vai ter muito mais poder para negociar ali junto ao patronal, não é verdade? Com certeza. É a mobilização mesmo do trabalhador que vai fazer toda a diferença, principalmente nesses acordos desse ano. No dia 13 agora de março, teve uma manifestação nacional de algumas centrais pressionando o próprio governo no que diz respeito ao direito dos trabalhadores. É uma manifestação que convocou aos trabalhadores a pressionar contra a perda de direitos. E agora, no dia 15, teve outra manifestação que é de protesto contra o governo. Né? Até os jornais, estou com o jornal aqui, tem jornais dizendo que até Friburgo teve uma pequena manifestação, mas teve. E uma das coisas me preocupou, aí eu queria a sua opinião, tem me preocupado, porque não é a gente acha, nós que defendemos a democracia, que eu passei por o processo da ditadura, tem gente que não passou, a garotada que está aí não sabe o que é ditadura militar, e aí sofremos na pele a questão da ditadura. E uma das coisas que às vezes você vê cartaz pedindo intervenção militar, impeachment, não sabem nada do que estão falando, eu falo, parece que são igual papagaio. O papagaio, se você ficar falando Brasil, Brasil, ele fica Brasil, Brasil. Então, essas questões, por exemplo, defender uma intervenção militar de forma irresponsável, não sabe, nem pensa na cabeça o que é uma ditadura militar que cerceia o direito, né? Nossa, a gente sabe que os grandes líderes mesmo que fizeram todo esse trabalho aí passado, esse direito de, inclusive, de estar na rua hoje, né? Foi garantido nas manifestações bem passadas, a gente sai de todo um regime de militar, né? De falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de tudo, e conseguir chegar a um Estado democrático de fato, enfim, é uma história muito longa que, como você disse, esses novos, eles deveriam primeiro estudar para depois tentar entender e pleitear, digamos assim, uma intervenção militar. E a questão do impeachment também não é fácil, quer dizer, não é simplesmente impeachment, mas existem outras histórias por trás disso tudo, né? Não é tirar um governante e manter outros no poder. O que a gente precisa, na realidade, é uma conscientização política, um amadurecimento político. Nós precisamos, na realidade, do trabalhador, principalmente, ele está mais participante da sua política, ele está mais participante, confiando naquelas pessoas que venham realmente governar o seu país, o seu município, e a gente não vê isso. Infelizmente, nós vivemos ainda uma política de venda e compra de votos, né? Isso é notório. É verdade. É notório. Então, como que você vai poder exigir alguma coisa daquele a qual você vendeu o seu voto? Então, o que a gente precisa realmente é um amadurecimento político da nossa população e principalmente dos nossos trabalhadores. Porque nós tivemos em junho de 2013 uma grande manifestação desse país que pedia... Aquela manifestação, ela tinha mais alguns focos direcionados. Aquela manifestação era contra o passe livre, contra a corrupção, contra o governo, era contra um monte de coisa. Inclusive aqui em Friburgo, quando a gente teve a manifestação, o pessoal era discutindo a questão do governo municipal que não fazia nada. Então, essa manifestação, a gente fica muito preocupado, essa de dia 15, que é uma manifestação contra o governo, contra um determinado partido e com palavras de ódio totalmente dissociadas da realidade que o país vive hoje. E a gente chama atenção também porque nós temos problemas locais. Sim. Nós temos hoje problemas muito sérios. Nós já batemos nesse problema, o problema da saúde. A passagem de ônibus hoje é uma das mais caras, R$3. Você paga uma passagem absurda. Nós temos problema da educação, os profissionais da educação, a questão da administração. A prefeitura recentemente diz que a receita da prefeitura ela vai ser destinada quase que exclusivamente para pagamento de salário. Então significa que já está parado e vai parar tudo. Então a população de Friburgo tem que se levantar também contra essa situação. Né? Com certeza, né, Gilson? Se a gente vê que uma prefeitura está utilizando a arrecadação praticamente voltada para pagamento de salários, será que também não está muito cheia essa prefeitura? Né? Enfim, e aonde realmente precisa ser investido, não está sendo investido, e realmente é isso que nós estamos conversando, sobre a questão de conscientização política e ver aonde que realmente é necessário a gente estar protestando, a gente está indo para a rua. Nós temos aí, como você falou, a questão da passagem, houve o reajuste, todo mundo está aceitando, todo mundo ficou pacífico, quando lá no passado, né, brigaram por isso, e agora parece que todo mundo ficou quieto, está aceitando, e a gente vem aceitando muitas outras coisas no atual governo, e a gente não vê nenhuma movimentação do trabalhador. Aí quando vem um chamado em redes sociais
enfim, não procuram investigar exatamente se tem algum cunho político também por trás desses movimentos. Porque a grande mídia, ela incentiva essa participação desse movimento, a grande mídia. E o que mais me entristece é que às vezes o cara vê aquilo, não filtra e vem pra rua com a bandeira que está defendendo sem saber. Aí a gente está chegando ao final, Lucimar, tem uma situação que nos preocupa aqui no município, a apatia do povo, né? A apatia. Nós precisamos agora na Indonésia o país todo parou em um minuto de silêncio para que as pessoas lembrassem as vítimas daquele tsunami que teve lá na Indonésia. Nós tivemos uma tragédia, nós temos a tragédia política, e aqui em Friburgo as pessoas não se levantam ainda para questionar. Exato, tá aí, né? Quantos anos já se passaram? 4 anos. É verdade, 4 anos. E a gente fica nessa cidade triste, né? Nós estamos conversando antes de iniciar o programa, que é uma cidade com índice de tentativas e suicídios, né? É grande, uma cidade pequena. Era uma cidade que era muito bonita, hoje é uma cidade que está triste, apática, a população parece que não se importa mais, né? Como já foi no passado. Enfim, aí a gente vê as coisas não acontecendo e a população se acomodando. Então está na hora de você tomar consciência de que nós só vamos mudar. Você é agente de transformação, seja na sua casa, no colégio, no trabalho, na igreja que você participa, no clube, no sindicato, onde for. Você é um agente de transformação. Está na hora da gente mobilizar a sociedade e buscar os nossos interesses. Obrigado aí pela sua participação. Okay. O programa está sempre aberto aí à sua participação, que sempre nos brinda com os seus conhecimentos aí, né? E esperamos você num próximo programa breve. Com certeza, e com boas notícias, com certeza, para a nossa categoria. Obrigada. É isso aí, nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. Trabalhador brasileiro, O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212, e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. trabalhador brasileiro. Olá, amigos e amigas, voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, o programa do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos. A intenção desse programa é trazer informações do que está acontecendo nas categorias e também debater a conjuntura, o que está acontecendo na nossa cidade, no estado e no país. Nosso telefone é 2522-3164 ou então nosso e-mail sindicatosemmovimento@gmail.com. Você também pode assistir a reprise do nosso programa lá no YouTube. Nós temos um canal lá, PGM Sindicatos em Movimento. E você vai assistir a reprise do nosso programa. Entre em contato conosco, mande proposta de pauta, críticas, sugestões, é importante. No primeiro bloco eu conversei com a Lucimar, que é do Sindicato da Construção Civil, falamos sobre a situação das categorias. E no segundo bloco eu estou aqui com o Rodrigo Inácio. O Rodrigo é do CEP, é assessor do CEP, e também ele é o presidente do PSOL, né, aqui em Nova Friburgo. Então, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Gil. Mais uma vez é um prazer participar do Sindicato em Movimento. Rodrigo, no primeiro bloco eu conversei com a Lucimar e a gente falou mais das mesmas categorias, né? Realmente é uma dificuldade hoje os sindicatos patronais sentar para fazer a negociação coletiva, tudo discutindo uma crise, uma pseudo-crise que a gente já sabia que existia uma crise, que ela vinha sendo mascarada pelos governos, mas que agora estourou. É uma crise mundial. Lula, em 2004, se não me engano, falou que era uma marolinha, que quando chegasse aqui ia ser uma marolinha, não era um tsunami, agora acho que inverteu, né? A marolinha foi crescendo e hoje ela começou a causar efeito. E existe uma crise realmente, tanto no campo institucional, uma crise de representatividade, os partidos estão desacreditados, as instituições estão desacreditadas pela grande maioria da população, o governo, principalmente o governo central, está desacreditado no nosso estado. Nós temos o governador Cabral, o governador Pezão, todos dois investigados na Operação Lava Jato.
Nós temos uma Assembleia Legislativa totalmente conservadora. Vemos para o nosso município, temos um governo eleito que já passou mais de 2 anos, não disse para que veio, uma Câmara totalmente subserviente, né, na grande maioria de vereadores subserviente ao governo, e isso a população com certeza tem que ficar assustada e se levantando. Tivemos 2 manifestações, uma no dia 13, convocada pela Central Única dos Trabalhadores e alguns outros movimentos, convocando para quê? Contra a medida provisória 664/65, que tira direitos dos trabalhadores, mas indiretamente em apoio ao governo, a Dilma e ao governo do PT. E temos uma manifestação no dia 15, convocada principalmente pela rede social, onde que era uma manifestação contra o governo, contra o PT, e com umas palavras de ordem totalmente distorcidas da realidade que nós vivemos, democrática que nós vivemos no Brasil. Então, eu queria que você, nesse primeiro momento, falasse assim, como anda a situação no CEP, por aí, né? Porque tudo reflete. E aí a gente vai entrar numa análise desse momento político que a gente vive. É isso, Edil. A gente está travando uma batalha, acho que todas as categorias estão passando por isso, essa política de austeridade. O governo estadual tem praticado cortes substanciais na área de educação, inclusive com falta de merenda, falta de estrutura nas escolas, e muitos companheiros estão preocupados, inclusive, com agendamento de pagamento, com a agenda de pagamento de salários do governo do estado por conta dessa crise e do corte de investimentos. Alguns funcionários terceirizados da educação já estão sofrendo atraso nos pagamentos de salários e muito provavelmente essa crise chegue também nos vencimentos daqueles servidores estáveis concursados do estado. E na prefeitura a mesma coisa, a gente já tem sofrido ataques em relação a isso. O governo Rogério Cabral encaminhou para a Câmara um projeto de lei que versa sobre o plano de carreira e sobre o estatuto, que retira direitos, diminui progressões, diminui triênios. Então essa política de arroxo, de austeridade, nos 3 níveis de governo, a gente tem sido sofrido em relação a isso, e a gente tem também pautado um debate dentro tanto do legislativo estadual quanto do municipal, para que não haja perda de direitos das categorias de educação nesse período. Tanto no âmbito nacional, teve até a medida provisória 664 e a 665, que ataca diretamente os direitos dos trabalhadores. Primeiro, na questão do seguro-desemprego. Quando você, trabalhador, que antes, você com 6 meses de carteira assinada, você já tinha direito a requerer o seguro-desemprego. Hoje, no governo, na medida provisória 664, diz que o trabalhador que for requerer o seguro-desemprego, ele tem que ter 18 meses de carteira assinada, ele vai ter direito a 4 parcelas. Se você for pela segunda vez que você vai requerer o seguro-desemprego, você tem que ter 12 meses de carteira assinada para você ter direito a 4 parcelas também. E na terceira vez você tem que ter pelo menos 6 meses. Isso que a crise no governo federal, a crise hoje, mas em vez de partir para dentro do empresariado, do grande capital, ele parte para dentro do trabalhador. A resposta do governo está sendo cortar direitos. Isso ataca fundamentalmente aqueles jovens que têm seu primeiro emprego, né? Que tem uma rotatividade quando esse jovem ingressa no mercado de trabalho, ele tem uma rotatividade muito grande de emprego. Então ataca diretamente esse jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, e o governo não dá resposta, né, à crise, atacando onde a gente entende que seria prioritário, né, na questão do pagamento de juros da dívida, na questão da progressão da tabela do imposto de renda, na questão da taxação das grandes fortunas, e ataca direitos trabalhistas conquistados aí, como você lembrou com a Lucimara, que a duras penas, com muita manifestação, com muita atuação sindical, e o governo, numa canetada, retira esses direitos. E aí vem um povo para a rua, No dia 13 a gente entende que é um movimento organizado pela Central Única, a Central Única é vinculada ao PT, e ela está fazendo o seu direito de defender o governo que ela acredita. Agora, aí vem um povo para a rua no dia 15, e aí me preocupou, porque eu passei no movimento, no dia 15 eu fui à rua para ver. Curiosidade, eu fui ao Alberto Braga. Tinha ali umas 100 pessoas, talvez, se tivesse, 150. E com palavras de que me arrepiava quando eu vi aquilo. Quando pegar um jovem, às vezes 19 anos, com uma faixa dizendo intervenção militar. A única que eu gostei foi aquela que disse que primeiro saúde, segundo Vasco
e terceiro foi lá. Isso é legal, porque o Vasco sempre está em segundo mesmo. Aquela gostei daquela frase. Mas a outra, aquela intervenção militar, não tem sentido o cara que vive no Estado Democrático de Direito. Um cara que nós passamos por 20 anos de ditadura militar, que cerceou todo o direito da gente. Se nós estamos aqui num programa hoje, numa televisão aberta, podendo falar livremente das situações que estão acontecendo, se o cara pode vir para a rua e estender uma faixa dessa, foi fruto da luta de companheiros que deram a vida para enfrentar a ditadura militar. Né? As pautas estão tão desconectadas que o Vasco é líder do campeonato e eles colocam na faixa que é segundo lugar. Mas a gente está superando um momento... Isso é temporário. A gente está superando um momento onde PT e PSDB levaram a política brasileira para o centro. Né? Nem o PSDB é o sonho da ultradireita, nem o PT é o sonho da esquerda socialista e democrática desse país. E esse caminho que os dois partidos levaram o poder, levaram a política nacional para o centro, agora está gerando uma ruptura, tanto à esquerda quanto à direita. Então, assim, é legítimo, as manifestações contra o governo Dilma são legítimas. E a gente tem desacordo com o governo Dilma, a gente não constrói o governo Dilma. Só que tem uma direita muito reacionária que está se apropriando desses movimentos. Entendam? São legítimos os movimentos. Mas as pautas levantadas nesses movimentos, como você mesmo colocou, causam arrepio. Né? Pedido de intervenção militar é um pedido muito perigoso e que já aconteceu historicamente, né, nas marchas pela família, pela propriedade, né, que aconteceram antes do golpe de 64, eram exatamente isso. Né? Eram manifestações contra o governo e foi um ensejo para o golpe militar de 64. Então, essa ruptura que aconteceu agora, dessa polarização, desse caminho para o centro, essas rupturas aconteceram. E o problema maior que o PT tem, que o governo Dilma enfrenta, não são as pessoas que estão indo no dia 15. Foi a falta de adesão no dia 13. Ou seja, as pessoas que iam para as ruas defender o PT, defender a CUT, defender o MST, essas pessoas não estão indo mais, porque não consideram e não enxergam o governo como um representante de fato de esquerda. Então, o perigo você tem duas vertentes muito perigosas. A apropriação da direita a essas manifestações contra o governo Dilma, com pautas extremamente reacionárias, e você tem, ao mesmo tempo, o enfraquecimento do PT por uma opção própria, né, de nomeações de ministros reacionários, pela política de arroxo, pela política de ataque aos direitos dos trabalhadores, que desloca uma esquerda que se apoiava o governo e que agora não apoia mais. Mas aí a gente tem a mídia sensacionalista, a grande mídia, a maioria sensacionalista, tem o PSDB fazendo uma de lobo, né? De cordeiro na pele de lobo, de cordeirinho na pele de lobo, que está ali. O Aécio vai para a televisão com aquela cara mais deslavada dele, dizer que não, nós não aprovamos isso, não apoiamos aquilo, mas no final a gente sabe que por baixo estão incentivando esse tipo de mobilização despolitizada, né? Despolitizada por um lado mais né? Não é totalmente despolitizada do lado da consciência coletiva de que o que está por trás disso aí. E aí a gente vê o PSDB, eu penso assim, teve a eleição, a diferença de voto foi pequena. Então eu acho que ele não engoliu a derrota ainda, fica incentivando esse coisa, e até com um pedido de impeachment que é totalmente descabido no atual momento. Você vê a pauta das manifestações em nenhum momento tocou nos governos do Paraná, que é o governo do PSDB, que tem praticado um arroxo muito grande com os servidores, fizeram uma greve histórica lá, com assembleias em estádios de futebol, uma coisa. Tanto o governo de São Paulo, que também tem escândalos de corrupção consistente na questão da obra do metrô, na questão da crise hídrica. Então essas pautas não foram tocadas no Rio, não foi tocado na questão do Pezão, que foi indiciado na Lava Jato. É verdade. Foi encaminhado um pedido de abertura de processo contra ele no STJ e não se tocou nessas pautas. Então essa direita tem se apropriado dessa pauta, tem escondido as pautas que atacam o PSDB, atacam o PMDB, né? A nossa intervenção no parlamento, né, para deixar claro, né, a gente entende que não é a construção nem das manifestações do dia 15, nem do dia 13, a gente tem que construir uma outra alternativa
um debate de reforma política. Com a participação das entidades. Com a participação das entidades, com a participação popular, sim. Mas num debate que a gente amplie direitos e não retire direitos, como é uma defesa de intervenção militar. Você não vê no debate dessas manifestações a questão da reforma política, a questão do fim do financiamento empresarial de campanhas, que é o cerne hoje da corrupção que está instalada no Brasil, é o financiamento de campanhas por parte das empresas. Hoje eu li num site, não lembro qual o site agora, mas eu li um site, uma entrevista do Michel Temer, do PMDB, é o vice-presidente e é o presidente do PMDB. Ele diz que dificilmente vai acabar o financiamento de empresas por campanha, de empresas, né, nas campanhas. Se não atacar esse e hoje você está vendo aí a Operação Lava Jato, você está vendo essa denúncia de corrupção, o foco disso é o quê? É um monte de dinheiro que o pessoal dão a determinados partidos, a determinadas lideranças, para que eles lá dentro do Congresso mantenham esse estado de situação que está aí, a corrupção. Uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente aqui em Friburgo, aí não vamos falar do Brasil, nós temos problemas sérios aqui no município. Nós temos uma saúde doente, o choque foi só no paciente, porque na estrutura continua tudo. Nós temos a educação, você trabalha no CEP, você sabe disso, educação com problema, profissionais sem condições de trabalho. Nós temos aí a passagem de ônibus que aumentou. E eu não vi nenhuma bandeirazinha, que tem aqui no jornal, se você quiser ver, o jornal da cidade aí, você vê, não tem uma bandeira dizendo assim, Rogério Cabral, cadê a saúde que você prometeu? Transporte caro, trânsito caótico. Então, você vê que a grande mídia focou em cima de uma pauta reacionária, uma pauta que não... E no próprio município, quando você poder oportunizar a manifestação para cobrar do executivo, não foi feito. A própria Câmara não faz nada. Foi dado um foco muito grande na questão do governo Dilma. A gente considera legítimo. A gente tem outras pautas para tocar. Para você ter uma ideia sobre a questão do financiamento de campanha, os trabalhadores do Comperj estão numa luta muito dura, porque eles estão com salários atrasados e direitos trabalhistas que não foram recolhidos. A dívida com os trabalhadores do Comperj é de 14 milhões. A Lusa, que é a empresa que contratou esses trabalhadores, doou 17 milhões para a campanha do Pezão. Ou seja, ainda sobrariam 3 milhões ainda de sobra do que foi doado para as campanhas. E esse debate não é feito. Aqui na cidade, a gente teve um aumento aí de 35 centavos na passagem do transporte, que é uma lógica, né? O aumento das tarifas é uma lógica que não é uma lógica local, é uma política nacional, estadual, e aqui no município a gente teve reflexos também, e esse debate não entra em pauta. A questão do transporte, a questão da criação de uma empresa pública de transporte no município. Por que esse debate não é pautado? A questão da água. As 10 mil assinaturas foram entregues à Câmara e até agora a Câmara não instalou uma CPI. A CPI da saúde, para investigar as questões da saúde local. A questão do corte de direitos e garantias dos trabalhadores da rede municipal, de todo o servidor municipal, de todo o serviço público municipal. Então são pautas que não estão sendo tocadas. A gente defende que nacionalmente a gente tem um debate mais amplo, um debate de reforma política, um debate de fim do financiamento privado das campanhas, um debate que o governo Dilma acerte a sua agenda, a agenda do governo Dilma, a agenda conservadora de corte de direitos, de não... Nem a correção da tabela do imposto de renda o PT consegue fazer, que é o básico das reivindicações que a gente tinha historicamente dentro do partido. Então o partido não dá resposta para a população e no mesmo momento que as manifestações contra o governo são legítimas, a gente tem que se organizar para que essa direita reacionária, retrógrada, que pede intervenção militar, que coloca pautas conservadoras nessas manifestações, a gente tem que disputar essas pessoas com um projeto coerente, um projeto de sociedade mais libertária, que não retire direitos como está sendo colocado agora. É verdade, esse debate ele vai prosseguir, a gente não vai ter como fazer num programa só, uma análise desse tudo, a gente depois volta com você, com outros companheiros, para conversar sobre essa situação. Então a gente chama a atenção de você que vai à manifestação, ou você que é legítimo, nós estamos aqui defendendo o direito de você se manifestar, de você vir para a rua, cobrar. A única coisa que a gente preocupa aqui é o seguinte: filtra o que está se botando por aí, filtra.
né? A notícia por trás da notícia, qual o interesse que tem atrás de determinadas situações. É importante você, trabalhador, você prestar atenção nisso. Quando você vê lá uma notícia, seja num jornal, num grande jornal de rede nacional, seja no papel, filtra, pensa o que está por trás, porque muitas vezes você é levado a um erro e depois quem vai pagar somos nós mesmos. Imagina uma intervenção militar que nós vamos ter que ir para a rua brigar para ter direito a falar, coisa que você tem hoje. Então é fundamental que a gente tenha consciência. Eu queria agradecer a sua participação, dizer que mais uma vez a gente está aberto o programa para você e quando quiser participar aí com a gente aí. Eu agradeço, Edil, frisar que é uma palavra de ordem que a gente adotou internamente no pessoal, a saída pela esquerda, uma reforma política ampla, democrática e por mais direitos. A gente vai construir, a gente tem que construir essa terceira alternativa. E a gente está aberto à participação da população de Friburgo, a gente está construindo essa ferramenta aqui em Friburgo também. Então, que a gente brigue, lute pela punição de todos os corruptos e de todos os corruptores, não só aqueles que a grande mídia coloca agora na ordem do dia, mas que a gente tenha foco em que todos os corruptos e todos os corruptores sejam punidos. E é isso, eu agradeço mais uma vez o espaço e a gente está sempre à disposição de participar do programa. A corrupção ela começa dentro da gente. Eu sempre digo assim, nós somos um ser corruptível, né? Da nossa natureza é a natureza corruptível. Mas basta você romper com isso, né? Começa dentro de casa, com pequenos atos. Quando você começa a mentir para o seu filho, para sua mãe, quando você começa a querer pagar uma propina ao guarda de trânsito, quando você não devolve o troco que vem a mais, quando você toma diversos tipos de atitudes que contrariam a ordem normal das coisas. Então, essa corrupção do dia a dia a gente esquece, né? Nós somos e temos condições de mudar o quadro desse país, o quadro da nossa cidade, do país, à medida que nós começarmos a lição dentro de casa. A nossa geração pode criar novas gerações com mais condições de mudar de fato esse país. Mas você precisa começar a tomar essa ferramenta na sua mão, que nós não queremos. E nós queremos mudar esse país, esse mundo, com uma ação mais concreta. Então, uma boa semana para você, Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.